Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Nas contas do Orçamento Geral da União para 2016, aprovado pelo Congresso, foram incluídos 10 bilhões de reais com a arrecadação da CPMF. Para o governo, recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira é uma das medidas essenciais para enfrentar a crise econômica. O problema é que a medida sofre forte resistência entre os parlamentares, contrários ao aumento da carga tributária. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Marcos Abrão, do PPS de Goiás. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de iniciar essa conversa perguntando ao deputado Enio Verri, na opinião do senhor, a resistência que surge no Congresso é somente em decorrência da opinião contrária ao aumento da carga tributária? Olha, eu dividiria em duas partes. Eu acredito que a maioria das pessoas que falam em votar contrário pensam nisso, né? Pensam que é o aumento da carga tributária. E uma outra parte, e não vai tornar isso público nunca, é pela famosa regra de 3. Né? O que quer dizer isso? A questão é que a CPMF, muito mais do que trazer recursos, no caso desse projeto, para a Previdência, né, ou para outras emendas que nós vamos apresentar, ele permite que o governo tenha acesso calculando quanto você paga de CPMF, numa regra de 3 eu fico sabendo quanto que você circula de dinheiro na economia. E a sonegação no país é muito grande. Que é o caráter fiscalizatório que a CPMF exatamente. tem. Então a CPMF por si só, e se ela fosse de 0,1, 0,01, ela já aumentaria a receita do país. E isso está provado já, que ela não foi aprovada na última vez, né, quando era contribuição social, porque havia muita força de grandes setores da economia contra, não pelo aumento do imposto, mas porque iria revelar circulação financeira não registrada e não declarada para o imposto de renda. Então, na verdade, há interesses que eu chamo ideológicos, de respeito, lógico, que são contra o aumento do imposto, e isso é um debate que é feito na política, é normal, mas há um que é quase criminoso, que é aquele que quer esconder o dinheiro que circula na economia e não é pago o imposto de renda. Deputado Marcos Abrão, qual a posição do senhor e qual a previsão que o senhor faz em relação à discussão da CPMF aqui na Câmara? Olha, primeiramente, tanto eu como o PPS, que é o partido que eu faço parte, nós não aprovamos a recriação da CPMF. E por vários motivos que totalmente contrários à colocação do deputado. Não é por temer a fiscalização da quantidade de recursos em circulação. Não. Nós não concordamos com esse imposto porque o país é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Esse governo que fez o seu sucessor já vai entrar entrou no quarto mandato. Ou seja, ele teve tempo suficiente para poder reestruturar, melhorar a máquina pública para que precisasse hoje estar recriando a CPMF. Então, por isso que nós não concordamos. Esse recurso da CPMF, ele vai onerar os preços, ou seja, quem vai pagar a conta desse novo imposto? É a população mais pobre. Por quê? Porque ele tributa no consumo. E mais ainda, ele é um imposto acumulativo, porque ele pega desde o primeiro elo da cadeia produtiva até o consumidor final. Por isso que nós fizemos um posicionamento contrário à CPMF. Deputado Enio Verri, sobre esse caráter cumulativo que a contribuição tem e sobre o impacto que ela terá, se recriada for, sobre o preço dos produtos, ou seja, ela acaba recaindo de uma maneira negativa, principalmente nas parcelas mais pobres, porque não tem como evitar, ainda que não circulem, que não tenham conta em bancos, elas sofrem com a criação da CPMF porque os preços tendem a subir para compensar o impacto da contribuição. Olha, é uma hipótese isso, né? Isso não é um fato, né? Claro, volto a dizer, o PPS tem todo o direito de votar contra, isso é o debate. Agora, o argumento que o deputado coloca, eu não concordo. Primeiro, é importante perceber
que essa questão da crise que nós vivemos, e que nós tivemos 3 mandatos ou 12 anos, estamos 13º ano de gestão, que nós criamos, era preciso explicar como é que está essa mesma crise na França, por exemplo, que pediu lá um pedido de emergência econômica. Né? Eu poderia citar a Venezuela, mas pode dizer o seguinte, não, mas a Venezuela é de esquerda. Então, posso citar outros países da Europa que vivem uma crise muito grande. Entender a crise que nós vemos no Brasil, sem entender o que foi a grande crise de 2008 do capitalismo internacional, é restringir muito a crise apenas para o mercado local. Até porque, sem desmerecer o deputado, lógico, a compreensão que é feita pelo PPS é uma compreensão que o Brasil vive isolado e que não sofre os efeitos internacionais da crise macroeconômica que aprofundou-se a partir de 2008 e nós sentimos o efeito no mundo todo. Esse é um fato. Ora, tem que se tomar algumas atitudes. Outra questão importante é que um grande percentual da população brasileira não é bancarizada. Não utilizam o talão de cheques, não pagam. Esse é um aspecto importante. O outro também, mais importante ainda, é que dizer que na ponta quem vai pagar o pobre não é real. E eu posso me prender ao próprio discurso da oposição ao governo, que diz que vivemos a maior crise da história desse país, que nunca tivemos uma crise como tivemos hoje. Esse é o discurso da oposição no Brasil. Ora, se há uma crise e você cria uma taxa como essa, o CPMF, né, que é uma contribuição, como é que as empresas vão repassar o consumo se não tem consumo? Você só consegue repassar a CPMF às classes mais baixas por setores oligopolizados ou monopolizados. Você tem um setor, que é o cimento, né, que tem poucas empresas, ou uma ou duas só que o fornece, ela consegue repassar. Mas quem está vendendo roupa, sapato, remédio, ela não vai repassar. Porque hoje, segundo o próprio discurso da oposição, há uma crise muito grande, há uma queda no consumo, e as empresas não vão repassar isso para a população, porque se repassar e a outra empresa repassar ou não, quer dizer, haverá disputa de mercado. Então, hoje, a situação econômica, pegando o discurso mesmo da oposição, permite que a CPMF não atinja de maneira nenhuma as classes mais baixas, com exceção de alguns setores monopolizados ou oligopolizados, que aí sim eu concordo, que irão repassar isso daí. E é por isso, para encerrar, para não monopolizar também, é que a CPMF tem o nome de provisória. E caberá a nós aqui do Congresso, e acredito que iremos construir um acordo, inclusive com a oposição, de determinar um tempo. A expectativa do governo é de 4 anos. Vamos construir 4 anos, 3, mas construir um tempo que isso elimina essa expectativa de repasse aos preços também. Bom, deputado Marcos Abrão, eu gostaria que o senhor comentasse 2 coisas. Essa colocação do deputado do NVR de que não seria repassado pela disputa de mercado, pela impossibilidade dos produtores de repassar para os consumidores, e a questão do provisório, que no passado acabou se tornando permanente, né? Pela infelicidade dos 2 termos começarem com a mesma letra. Então, você poderia comentar, por favor? Olha, primeiramente eu quero discordar da colocação que o deputado fez, que esse imposto não será repassado para o consumidor no produto final. Será repassado. O empresário não vai arcar com o aumento do custo que ele terá, ou seja, aumento do custo para produzir, no caso, um pão, ele vai passar para o preço, isso é lógico. Ou ele passa para o preço, ou ele reduz a quantidade de funcionários para poder produzir. Ou seja, da mesma forma, quem vai pagar o preço é a pessoa mais pobre, ou perdendo o emprego, ou aumentando o preço no produto final. Segundo, eu e o PPS, nós não acreditamos no caráter provisório da CPMF. O que nós defendemos? Defendemos que se taxasse, então, resultados financeiros de instituições financeiras. Por que não é taxado? Por que os bancos aumentam a cada dia nos seus balanços a quantidade de recursos que ganham a cada trimestre e isso não é nem cogitado aumento da tributação, e sim a recriação por uma CPMF que toda a sociedade vai pagar? Esse é um dos motivos. Agora, se nós ficássemos aqui por 3 dias, nós levantaríamos vários e vários outros motivos para poder não aprovar a CPMF. Agora, o diálogo está aberto, é muito importante que os partidos conversem, que o governo apresente para o Congresso e principalmente para a sociedade a destinação que ele quer na possível criação da CPMF, coisa que o nosso partido não vai votar a favor. Deputado NVR, essa questão da reforma tributária, uma reforma aprofundada que possa oferecer à sociedade
uma solução que possa parecer mais justa do que a CPMF, no caso. O senhor acha que pode vir ao mesmo tempo, que a CPMF pode ser oferecida como uma solução provisória, aí sim, mas se for ao mesmo tempo oferecida uma alternativa permanente? Nós, do PT, acreditamos nisso. Primeiro, só para lembrar o nobre deputado, que nós aprovamos uma medida provisória o ano passado, no final do ano, que aumentou em 30%, um pouquinho mais até, de 15% para 20%, a contribuição social do lucro líquido dos bancos. Então, atingir os bancos já foram atingidos e deu um efeito bastante alto já no aumento da arrecadação. Então, isso foi feito. Dizer que isso é o suficiente, eu concordo, deputado, não é o suficiente. Agora, a CPMF, ela precisa ser colocada agora e temos que insistir, na hora que negociarmos isso, para que ela seja provisória, exatamente para que possamos atingir, na essência, a reforma tributária brasileira. É importante destacar que a CPMF é o imposto mais justo que existe, porque ela não atinge o consumo, ela atinge a renda. Mesmo a tabela de imposto de renda, como ela é feita historicamente no Brasil, se você fizer o cálculo, quem é mais rico paga menos que quem é mais pobre. Proporcionalmente, então, proporcionalmente ao que recebe. Exatamente. Há uma injustiça tributária no Brasil nos 500 anos e nós não conseguimos diminuir isso. A pessoa que ganha 10 mil e que ganha R$800 paga o mesmo imposto sobre um pão, sobre um livro, sobre uma determinada bebida. Então é preciso repensar isso. E nós, o Partido dos Trabalhadores, temos 14 pontos que nós já apresentamos, discutimos já com a presidenta Dilma, conversamos já com o ministro Nelson Barbosa. Vamos abrir o debate no Congresso, queremos construir, junto com o Congresso, um debate exatamente para pensar o pós-CPMF. Na verdade, a gente não pode pensar a CPMF per si, ela por si. Temos que pensar o Brasil em 10 anos. Ela precisa cobrir uma etapa, que é esse ano, ano que vem, mais 2, 3 anos, encerrar e, dentro desse contexto, construir uma nova reforma tributária que seja justa e atinja a renda e não o consumo. Obrigada, deputado. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo a recriação da CPMF. Estão comigo os deputados Enio Verri, do PT do Paraná, e Marcos Abrão, do PPS de Goiás. Bom, deputado Marcos Abrão, o deputado Enio Verri já falou uma ou duas vezes da intenção de construir um acordo com a oposição, da necessidade dessa negociação, desse consenso em torno da recriação da CPMF em caráter provisório, fortemente, e a última intervenção do deputado Enio Verri foi para que isso fosse pelos próximos 4 anos, enquanto se construísse uma reforma tributária, pensando o Brasil para 10 anos. E o governo também já está sinalizando com uma reforma da Previdência, né, para unificar os regimes especiais e o regime geral de Previdência Social, inclusive já sinaliza com idade mínima igual para homens e mulheres. A minha pergunta para o senhor é: há alguma possibilidade, na visão do senhor, de que a oposição aceite um caráter provisório para a CPMF, uma ponte para que chegue a esse projeto? Olha, na minha opinião, e do partido também, o governo não tem credibilidade para colocar que essa contribuição será provisória. Por um simples fato histórico. Nós estamos no 4º governo consecutivo do PT. E não foi feita reforma tributária, não foi feita reforma da Previdência, e agora está voltando-se à pauta essa questão de discussão de reforma tributária e reforma previdenciária. Agora, se nós estamos no quarto governo, agora que vai fazer reforma tributária e fazer reforma previdenciária, nós não acreditamos. E segundo, mais grave ainda, essa CPMF é recriada por quê? Porque é um imposto rápido, que é implantado rapidamente, arrecada-se, tem um efeito cumulativo na economia e penaliza no consumo. É por esse motivo que a gente não concorda. O deputado fez uma colocação que foi proposto e aprovado um aumento sobre a tributação dos ganhos dos bancos. Na minha opinião, é pouco. Eu acho que deveria ser mais taxado ainda, para que não sobrasse essa conta agora da CPMF para a sociedade.
porque a sociedade brasileira, além de estar numa crise profunda, perdendo os empregos, que era o Brasil que nós sonhávamos, que não é o Brasil real, e hoje ainda querendo transferir a conta agora da CPMF para todos. Eu não acho isso justo. Deputado Eniverri, como o senhor responde a essa colocação de que o governo, né, teve momentos de crescimento econômico, momentos melhores de clima político para aprovar essas reformas e que agora não teria esse clima favorável aqui e, portanto, seria mais difícil ter esse voto de confiança para aprovar a CPMF? Olha, primeiro, é claro que tem a dificuldade, mas é importante ressaltar da afirmação do deputado que a oposição, e em especial o PPS, não apresentou uma emenda para aumentar o imposto sobre os bancos. Nós mandamos uma proposta, foi votada, a oposição votou contra o aumento de imposto sobre os bancos, eles votaram contra. O PPS, inclusive, votou contra o aumento de imposto sobre o lucro dos bancos. Não só não apresentou um aumento, já que ele defende, como também votou contra. Então, nós precisamos ver aqui o discurso e a prática. Sobre não ter feito nos 12 anos, ou 13 até, porque teve ano passado, nós temos um orgulho. Nós temos um maior orgulho de dizer assim, nós estamos dirigindo esse país há 13 anos, é que a crise aprofundou-se agora. Ora, a economia nesses 12 anos desenvolveu-se como nunca. Os dados sobre desemprego, sobre renda pessoal disponível, sobre avanço na educação, sobre distribuição de renda, foram modelo para o mundo. Então, não havia porquê, naquele quadro econômico que o mundo atravessava e as políticas econômicas e sociais que nós adotamos no nosso governo com muito orgulho, não havia por que mexer nisso. Foi a crise de 2008 que iniciou, mas que aprofundou-se no decorrer de 2014 e 2015, é que não só no Brasil, mas os principais países do mundo foram obrigados a ajustar o seu orçamento. Então, por que não foi feito antes? Porque a economia do mundo, e em especial a economia brasileira, não demandou isso. Não havia uma crise. Não havia crise nenhuma, é só a população que está nos assistindo olhar a vida dela, o carro que ela comprou, a casa que ela comprou, a qualidade de vida que ela teve. Então, analisar os 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores a partir de um ano de crise é querer ocultar toda uma política econômica e social de 12 anos muito bem sucedidas. Tão bem sucedidas que permitiu a reeleição constante dos seus respectivos candidatos. Então, é importante colocar o seguinte, a política econômica e social foi acertada. Agora, a crise que nos atingiu nos impõe algumas necessidades imediatas. A CPMF, que seria por um período máximo, muito bem sua colocação, não pode passar de 4 anos. É possível, inclusive, tentar pensar menos do que isso. Tem-se que construir o acordo, volto a insistir. Mas, nesse período, a CPMF tem que acabar e temos que construir uma alternativa que olhe o futuro. Não está garantido que daqui a 3 anos o PT continuará. A democracia não garante isso. Haverá uma eleição. Nós temos que pensar como parlamentares o que é que o próximo dirigente desse país vai ter na mão. Ou nós vamos apenas ocultar, fazer um discurso e deixar que a bomba estoure no outro ano ou no outro projeto que pode ganhar as eleições. Não acho justo. Por isso que eu digo, a CPMF tem que ter um caráter permanente, provisório, resolver um problema que nós temos nos próximos 3 anos, a acabar, mas concomitante. Nós temos que apresentar algo alternativo a isso. Deputado Marcos Abrão, não era necessário, o senhor concorda com essa visão de que não era necessário, enquanto havia bonança, fazer reformas, dava para permanecer com o projeto? Olha, uma questão que não foi colocada aqui e que o deputado deveria levar como conselho para o governo, aliás, o maior problema que o governo tem não é nem a oposição, né, é o Partido dos Trabalhadores. E eu acho que um conselho que eles deveriam dar, que eles deveriam seguir, é de enxugar a máquina pública, diminuir a despesa com toda a máquina pública, a despesa corrente, que é o que maior, isso onera toda a sociedade. Isso não é discutido. Isso tem sido discutido até pelo ministro do Planejamento, Valdir Simão. Mas não é efetivado. Tem sido discutido e feito. São discutidos, mas não é feito. São mais de 30 ministérios, né? E é ministro viajando de jato todo final de semana, e eu acho que se fosse um país que tivesse num momento de bonança, tudo bem, justificaria, mas se nós estamos em crise, por que não cortar
cortar cartões corporativos, cortar despesas com aviões, cortar despesas com manter sedes de entidades, diminuir repasses para entidades que fazem mau uso com o dinheiro público. Eu fui agora de viagem, eu tive a oportunidade de viajar agora e me deparei com vários dirigentes de ONG viajando de primeira classe, e com o dinheiro que é dos recursos públicos, recurso que foi transferido para as ONGs e que certamente foram desviados para que eles possam manter mordomias. É isso que nós somos contra. Diminuir o custeio da máquina para poder aumentar o investimento. Eu não sou contra governo nenhum. Eu sou contra justamente em aumentar imposto e não se diminuir despesa, que é o que não é colocado. Bom, deputado NVR, a questão da reforma administrativa já tem sido discutida. O próprio ministro do Planejamento, Valdir Simão, já defendeu isso recentemente em entrevista. Agora, eu queria que o senhor comentasse a questão que o deputado Marcos Abrão colocou da própria resistência do Partido dos Trabalhadores, o partido do senhor. Sim, sem dúvida. Primeiro, é importante ressaltar o seguinte: o número de ministérios nem sempre implica em aumento de despesas. Se comparar o período Fernando Henrique Cardoso, que o PPS fez parte ativo da defesa daquele governo, até hoje defende, ele tinha menos ministérios e gastava muito mais do que nós gastamos hoje com o maior número de ministérios. Isso, inclusive, na Folha de São Paulo, de um pouco mais de um mês, tem a prova disso, não é opinião minha. 2, que é importante colocar sobre isso. A redução de ministérios tem que ser avaliado em cima da sua eficiência. A verdade é a seguinte: as políticas públicas não estão andando, aí sim tem que se reduzir. Agora, a ineficiência... Menos de 20%. Só um minutinho, deputado Marcos Abrão. Vamos deixar o deputado Menos de 20% do orçamento está sendo efetivamente Vamos esperar o deputado NVR concluir. Com argumento fica mais fácil, deputado. Então, voltando aqui, comparando então o governo do PPS, e que ele estava junto e defendeu... Não, o PPS não foi governo ainda. PSDB, sempre o PPS defende democratas e PSDB até a morte. São ligados a ele. E com tudo que está aí. E no governo deles, eles gastavam mais. Isso é um ponto. Um outro ponto que é importante, e aí eu quero dizer ao deputado que eu agradeço o conselho, mas deveria levar o seu partido e não o meu, é que amanhã, se ele olhar a pauta, nós vamos votar a reforma administrativa. É só olhar a pauta que amanhã, das medidas que tranca a pauta amanhã, é exatamente a reforma administrativa que o governo Dilma anunciou e que vai ser votada amanhã. Tem 3 medidas provisórias amanhã que trancam a pauta, uma delas é essa. Basta olhar a pauta para ver o que nós estamos fazendo. Agora, volta a insistir. Nós, o Partido dos Trabalhadores, e eu acho que é a essência da crítica que tenta o deputado, nós, o Partido dos Trabalhadores, nós entendemos que o que acontece é que quando a oposição, e o PPS entre eles, insiste em se cortar ministérios, quais são os ministérios que eles querem cortar? Exatamente aqueles que olham para o social. Eles querem cortar ministérios que trabalham exatamente na questão de gênero, na questão da raça, na questão das minorias, nas políticas sociais. Se você fizer um debate, e agora eu extrapolo além do PPS com a oposição, é sempre isso, é manter as políticas neoclássicas e neoliberais contra as políticas de inclusão social. Só um minuto para o senhor responder a essa última questão, deputado Marcos Abrão, para a gente encerrar. Olha, na minha opinião, o deputado está equivocado, esse modelo de governo já está saturado, eles estão no 4º governo e agora que o dinheiro acabou, a festa acabou, querem transferir a conta para a sociedade. Isso não é justo. O deputado falou muito bonito em socialmente correto, mas a CPMF é justamente para aquele que é mais pobre, que vai ter o seu pão aumentado de preço, que vai ter sua passagem de ônibus aumentada, que vai ter aumento em vários gêneros da cadeia alimentar dele. Então, isso é injusto. O que o governo precisava fazer, primeiro, nós estamos agora já no 2º ano de governo. Por que não cortou as despesas no 1º ano? Certo. Deputados, muito obrigada. Infelizmente, o tempo para esse debate hoje já acabou, mas eu conto com a presença dos senhores em uma próxima oportunidade. Obrigado. Eu conversei com os deputados NVR, do PT do Paraná, e Marcos Abrão, do PPS de Goiás, sobre a recriação da CPMF. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.